Olá! Em época de pandemia do novo coronavírus, o programa .org vai chegar até você em um novo formato. Estamos no estúdio respeitando as regras de distanciamento social e usando a tecnologia para garantir um conteúdo de qualidade para você. No programa de hoje, vamos falar sobre ações conjuntas que estão sendo realizadas para minimizar o impacto da Covid-19 e salvar vidas. O programa .org está no ar. Com o problema da Covid-19, muitas empresas, muitas pessoas estão se mobilizando para pesquisar e fazer algo a mais para ajudar em todo esse processo de combate à doença. Temos ouvido falar muito nos respiradores hospitalares que são necessários para quem apresenta quadros graves da doença. Os respiradores são necessários, pois estima-se que aproximadamente 5% dos pacientes com Covid-19 acabem sofrendo a chamada síndrome do desconforto respiratório aguda, uma inflamação grave dos pulmões decorrente da infecção pelo vírus que impede a passagem do oxigênio. A única solução é colocar os pacientes em ventilação mecânica. As máquinas começaram a se desenvolver durante a epidemia de poliomielite na década de 1950. O respirador empurra o ar para dentro do paciente e também fornece a ele não apenas ar, mas até 100% de oxigênio, ou seja, muito mais oxigênio do que respiramos normalmente. A falta de respiradores para atender toda essa demanda gerada pela pandemia da Covid-19 acende um alerta aí na saúde pública. Na Universidade Federal de Santa Catarina, um professor desenvolveu um protótipo de ventilador pulmonar que é barato e tem peças bastante acessíveis. O professor Saulo Guitz faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC e é o nosso convidado agora do .org. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Professor, como é que foi criado, então, esse protótipo do ventilador pulmonar? Conta pra gente. Bom, quando começou a pandemia, acho que várias pessoas das suas áreas e possibilidades começaram a pensar em soluções, EPIs ou ventiladores, para ajudar, né, nesse momento crítico. E sempre o desenvolvimento tecnológico é um somatório de conhecimentos. Então, dentro disso, eu também comecei a pensar e trocar ideias com colegas e um grupo de pesquisadores e voluntários da UFSC mesmo, contato, por exemplo, que ajudou, trocamos muitas ideias com o professor Marcelo Andresen, do IFSC, e outros. O que eu fiz, na verdade, foi agrupar esses conhecimentos aí e gerar um protótipo desse ventilador. Essa facilidade, sem dúvida, traz muita esperança, porque a gente precisa de soluções rápidas, né, professor? O protótipo está em testes, existe previsão de quando e se vai começar a ser produzido? Como é que está a situação? Sim, na verdade eu estou agora em Porto Alegre, então tive o contato com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e também com o contato com o pessoal do HU da universidade, mas aqui no Hospital das Clínicas eles têm um laboratório justamente para teste desses equipamentos. Então eu vim para cá, na verdade, eu e meu filho, a gente está trabalhando junto por causa dessa questão da quarentena, fica difícil trabalhar em grupo, né? Sim. Então, vim com ele aqui e passamos um dia hoje fazendo, então, testes desse protótipo e, bom, foi apontado, eles gostaram, acharam promissor a ideia, apontaram algumas peculiaridades, alguns detalhes que não conhecíamos, que precisamos, então, fazer essas melhorias necessárias. E esperamos aí, rapidamente, aí, talvez na semana que vem, voltar aqui, onde ele tem a estrutura de fazer esses testes no simulador e também em animais, no caso ovelhas, eles têm aqui um laboratório próprio para isso, e talvez já em seguida em humanos, mas isso é um pequeno, tem um passo depois grande, na verdade, que agora estou descobrindo
mas como é a dificuldade também de ser aprovado na Anvisa. Quero agradecer muito o professor Saulo Guitz, da Universidade Federal de Santa Catarina, pela participação aqui no .org. Parabéns pelo projeto e a gente deseja aí mais sucesso na caminhada. Muito obrigado, agradeço aí o contato. Uma empresa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, se estruturou para começar a produzir respiradores que serão usados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Este exemplo dessa empresa é uma ação de uma frente que está mobilizada justamente para conseguir mais respiradores para os hospitais do país, chamada Mais Respiradores, coordenada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, e também o Senai de Santa Catarina. Assunto para conversarmos com José Eduardo Fiates, que é diretor de inovação e competitividade da Fiesc. Olá, José Eduardo, tudo certo? Olá, tudo bem? Falando desse movimento chamado Mais Respiradores, uma das primeiras realizações foi a viabilização de um contrato de importação de 200 respiradores, né? Como todos sabem, o enfrentamento da crise causada pelo coronavírus no Brasil tem uma fase que envolve prevenção, proteção, uso de EPIs, etc. Tem todo um trabalho que envolve medicamentos, que está sendo discutido no momento muito intensamente, e quando atinge uma fase mais aguda, os respiradores são fundamentais para proteger o pulmão, né, dos pacientes. E é um tipo de equipamento muito delicado, muito especial, que tem que ter uma robustez muito grande, e não são muitos produtores nacionais com produtos certificados na Anvisa. Então, há todo um esforço que está sendo feito mundialmente hoje, por conta da pandemia mundial, importação principalmente de países como a China. A China é o principal exportador. Então, temos várias iniciativas que envolvem desde reparação de equipamentos que estão com algum defeito e que estavam parados, até desenvolvimento de novos produtos e também a importação, que foi a primeira ação viabilizada com apoio da empresa catarinense também aqui de Florianópolis, Intelbras, que fez um processo em parceria com o Estado, auxiliado pela Federação das Indústrias, a Associação Catarinense de Medicina e outros parceiros, todos imbuídos aí no sentido de ajudar a salvar vidas, trazendo equipamentos para poder disponibilizar o sistema de saúde. Sem dúvida. Quando o senhor fala em estimular essa produção também aqui em Santa Catarina ou em Brasil, vamos falar da produção nacional, por onde passa? Qual o caminho que é mais viável, José, na sua opinião? O grande esforço que está sendo feito hoje por várias indústrias, e esse talvez seja uma das poucas coisas, né, que a gente pode dizer que são positivas de toda essa tragédia que é a pandemia, é o trabalho em conjunto e cooperativo de várias empresas que estão buscando unir esforços para trabalhar junto e buscar soluções para problemas. E aí as indústrias mais estruturadas, em diversos setores, no setor automotivo, no setor de motores elétricos, no setor de equipamentos eletroeletrônicos, estão buscando somar suas competências para trabalhar com empresas menores, empresas até pequenas, que tinham produtos consolidados, que são os respiradores, para poder ampliar a quantidade de produção usando a sua experiência na área industrial. O senhor falou no início da questão da reparação de respiradores que estão danificados, né? Que também é uma ação bastante importante. Tem-se ideia de mais ou menos quantos existem? Só que em Santa Catarina já foram identificados mais de 70 respiradores e já mais de 10 já foram reparados e já voltaram para os seus locais de origem, hospitais e áreas de saúde. Então, considerando as estatísticas aí que são trabalhadas, que cada respirador ele pode vir a salvar em função do tamanho da fase aguda da doença, aí de 10 a 20 pessoas, né? Cada respirador conta. É um trabalho que está sendo... É uma frase que está sendo repetida a todo momento pelas indústrias, pelos pesquisadores, inovadores, empresas de tecnologia, que tem que se fazer um esforço para reparar, ou para criar, ou para adaptar cada equipamento para poder disponibilizar o sistema de saúde nessa fase aguda da doença. Claro, cada respirador é super importante, né? A gente sabe disso. Obrigada, José Eduardo Fiates, que é diretor de inovação e competitividade da Fiesc. Muito obrigada pela sua participação aqui no .org. Obrigado, prazer.
Outra iniciativa para aumentar o número de respiradores em Santa Catarina é coordenada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, CIMESC, Regional Santa Catarina, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, também regional de Santa Catarina. Nosso convidado agora é o Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que é diretor da CIMESC. Dr. Carlos, tudo bem? Bem-vindo ao Ponto.org. Olá, obrigado, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Como é que está essa campanha visando justamente aumentar o número de respiradores aqui no estado? Bom, isso é uma necessidade que a gente tem visto, né? E já sabíamos no início, antes de até a epidemia começar a evoluir aqui no Brasil, que haveria essa necessidade. As nossas entidades, o sindicato, ele preza pela condição de trabalho do profissional médico, de todas as áreas, mas do profissional médico que é a nossa área, certo? Ou seja, das condições, dos EPIs, dos materiais necessários. A clínica médica e a urgência e emergência são os médicos que trabalham nessa linha de frente, socorro, pronto atendimento, transporte de pacientes com ambulância, né? Ou seja, é que vai estar ligado diretamente a esses pacientes que estão chegando e que podem vir a chegar nesses locais. Então, nós tivemos a ideia, né, de criar uma vaquinha, de criar uma situação para arrecadar fundos, né, não só com os médicos, mas com a sociedade. E, inicialmente, a ideia seria e é, né, a aquisição de respiradores, porque são materiais que serão usados especificamente em pacientes graves. Uma estimativa, Dr. Carlos, da Associação Catarinense de Medicina é que Santa Catarina vai ter um déficit aí de 200 a 300 respiradores, mas acredito que esse número vai depender muito da evolução da pandemia aqui no estado e principalmente do comportamento das pessoas nesse momento de isolamento social. É por aí? Então, que na verdade o que a gente preza, primeiro é o distanciamento social, certo? Ou seja, em qualquer ambiente, em casa, na rua, na empresa, no banco, isso é a primeira coisa. E o mais importante de tudo se chama higiene. Os cuidados de higiene. Lavar as mãos com água e sabão, álcool gel quando estiver em contato com alguma coisa, tanto antes como depois, o uso de máscara, né, que as pessoas no começo não acreditaram, a máscara é importante, diminui um percentual importante de transmissão, ela não ajuda. Se ela não ajuda, com certeza ela não prejudica. E se não prejudica, use, utilize em qualquer ambiente, certo? Isso é fundamental. Quanto aos respiradores, os respiradores nós temos duas situações. Uma é a quantidade, a Associação Catarinense de Medicina está correta, nós temos certeza se é 200 ou 300, porque não adianta ter mais respirador do que leitos. Tem que ter os sobressalentes, que são aqueles que vão substituir aparelhos que possam vir a ter danificação, ter problema, então a gente tem que ter um quantitativo grande. Porque não adianta tu aumentar demais os respiradores e não ter profissionais habilitados. Porque as pessoas têm que entender, o leigo, que não é simplesmente botar um tubo no que a gente chama de orotraqueal, certo? E conectar o aparelho. Não é tão simples assim. É preciso ter conhecimento do aparelho, qual o tipo de respiração que aquele paciente está necessitando, né? Exatamente. Então, não é uma coisa tão simples, não. O médico que trabalha com isso é um médico que tem que ter muita habilidade e muito conhecimento. Dr. Carlos Roberto Seara Filho, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto.org. Bom trabalho aí, até a próxima. Nós é que agradecemos e reforçando, né? Higiene das mãos, né? Toalete da tosse, do espirro, da coriza, usando sempre um lenço, uma máscara ou o braço, que é a parte superior do membro superior, né? Não é o antebraço, é o braço, certo? Para que as pessoas realmente se cuidem, e o que vai fazer com que essa epidemia não chegue com tanta força aqui no Brasil, e principalmente em Santa Catarina, é o cuidado das pessoas. Distanciamento social, higiene e principalmente respeitar o próximo, né? Não adianta dizer eu me cuido, mas não cuidar do outro. Respeite o próximo, certo? Muito obrigado pela oportunidade e agradeço.
A gente que agradece novamente com essas informações que sempre é bom lembrar, né? Cada um fazer a sua parte, pensar no próximo, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama, e aí a gente consegue passar por esse período tão difícil de uma forma mais fácil. Ponto.org vai ficando por aqui. Muito obrigada a você pela sua audiência. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá!